São 7h30, 7h30 da manhã, tá um tempo meio borocochô em São Paulo, céu encoberto, neblina, Desanimador. Né? Desanimador, né? E sabe, Carla Coutinho, né? Lembra muito um cenário de filmes, assim, né? O pessoal que gosta, suspense e tal. Thriller, né? Tem um filme que não é de suspense, mas que eu adoro, e eu queria falar um pouco sobre ele hoje aqui na Band News FM. É um filme que eu assisto desde a adolescência, chamado Feitiço do Tempo. É um filme de 1993 com o genial ator Bill Murray, que vive um repórter. Não sei se o pessoal já viu Feitiço do Tempo. Se não viu, vá atrás. É um filme bem bacana. Ele vive um repórter que fica preso num túnel do tempo, que revive o mesmo dia de forma indefinida. Nesse filme, o Bill Murray é um repórter que vai cobrir uma festa popular que tem nos Estados Unidos. É o Dia da Marmota, em que todos aguardam uma marmota, que é um bichinho ali, né? Sai da sua toca para saber como vai ser o inverno, né? Eu confesso que muitas vezes eu me sinto aqui no Brasil num looping de tempo, né? Parece que todos os dias vamos dormir com a esperança de que algo vai mudar no dia seguinte, mas aí acordamos e vemos as mesmas notícias. Tudo igual ontem, tudo igual semana passada. E ontem, exatamente ontem, tivemos um Dia da Marmota aqui, com a repetição de mesma notícia, situações, como aconteceram anteontem, na semana passada, no mês passado, e pior no caso do Brasil, no ano passado e décadas passadas também. A primeira notícia logo cedo, com mais uma denúncia de corrupção de governantes do país, foi a 4ª prisão do Antony Garotinho, a 2ª prisão da esposa dele, a Rosângela Mateus, sozinha, Garotinho, né? O casal 20 do Rio de Janeiro, o casal 171, se preferir, que governou o estado, se juntou mais uma vez a Sérgio Cabral e Fernando Pezão. Nessa quadrilha agora, todo mundo atrás das grades. O estado do Rio de Janeiro que foi dilapidado por esse bando. Então começou logo cedinho o Dia da Marmota no Rio de Janeiro. Só que aí, o Dia da Marmota, essa repetição maluca, né? Infelizmente aconteceu também no Rio, e mais uma vez um confronto que houve ali entre bandidos e policiais, com uma nova vítima fatal. Bala perdida. O pedreiro José Bahia Júnior, 45 anos, estava construindo uma laje num bar na Vila Kennedy quando foi alvo de um disparo de fuzil e morreu. Os moradores dizem que o tiro teria partido da arma de uma policial. População enfurecida, protestou. Delegacia de Homicídios está apurando de fato de onde partiu o tiro, mas é mais uma sequência dessa série que a gente vive no país há anos. Em outra comunidade, à tarde, ontem, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, outra triste rotina se repetiu. Desta vez com um policial que foi morto e outros 2 acabaram feridos durante um tiroteio na comunidade Fazendinha. O cabo Rafael dos Santos Neves, 39 anos, foi atingido no tórax, não resistiu aos ferimentos. Deixa esposa, um filho, um enteado. Outros 2 PMs estão internados no hospital. Ou seja, essa tem sido a rotina quase que diária do Rio de Janeiro. Um político corrupto sendo preso, às vezes depois é solto, enfrentamentos em comunidades, morrem policiais, morrem trabalhadores, como no caso do José Bahia, estava ali em cima da laje fazendo o seu trabalho, morto, eventualmente morrem bandidos também. Só que tudo faz parte dessa rotina, né, do cenário, do cotidiano, como se as pessoas acompanhassem, assim como no filme, fatos absurdos se sucedendo, se repetindo, sem poder fazer nada. Se bem que no caso do filme do Bill Murray, né, percebe que pode sim, ao longo do tempo, mudar a situação. Aqui a gente se levanta, toma café, vai para o trabalho, na luta diária, tendo que lidar com esse cotidiano terrível, né? A violência, o descaso, o perigo, a corrupção. Tudo isso foi incorporado à paisagem do Rio de Janeiro. São tratados como assuntos normais, banais. Morreu mais um político preso, objetos do cotidiano. E podemos transportar também essa história do filme para outros lugares do Brasil. E ainda assim, continuar vendo a sucessão de absurdos, como vemos, por exemplo, no âmbito federal. Ontem o presidente Bolsonaro se manifestou sobre a descoberta, por meio da imprensa, de que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, deu carona para a mulher dele, Maria Eduarda Seixas Correia, passar férias em Paris. Ela foi junto no avião da FAB. O chanceler estava indo para a capital francesa participar de um evento de encontro da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E aí,
Já que ele ia para lá mesmo, tinha uma vaga sobrando no avião da FAB, aproveitou para dar uma caroninha para a esposa, que viajou como turista, só que sem pagar passagem. E já que estava por lá, fica no mesmo quarto do hotel. O Estado está pagando mesmo, né? Então o marido está ali, a esposa fica junto no quarto do hotel. Só que tudo isso sendo pago com dinheiro público, já que o chanceler Ernesto Araújo estava numa missão oficial. O casal de pombinhos ficou no Hotel Bedford, pertinho ali da Champs-Élysées, para quem conhece Paris, diárias que variam entre 160 a 490 euros, ou seja, entre 700 e 2 mil reais a diária. Tem lei para isso. A lei determina que os voos da FAB só podem ser usados para o transporte do vice-presidente, ministros, chefe dos 3 poderes e não autoriza o embarque de pessoas sem cargo ou função pública. Ontem o presidente Bolsonaro falou sobre o assunto quando foi questionado. Eu acho que um avião presidencial nosso vai para algum lugar a serviço, eu não vejo nada demais levar alguém no avião, não vejo nada demais nisso aí. Agora, se está errado, se tiver alguma norma dizendo o contrário, eu vou conversar com ele. É a mesma coisa quando uma irmã minha, um primo, 3 ou 4 entraram no helicóptero no Rio. Eu estava indo para um casamento, o helicóptero estava vazio. Deu falar para meus irmãos, né, minha irmã, vai de carro, enfrentando tudo pela frente e se encontra no casamento. Apanhei pra caramba de vocês. E o gasto ia ser feito. E você sabe o que é o prazer, uma pessoa humilde, pobre, entrar no helicóptero presidencial? Sendo assim, presidente, eu sou um cara humilde, né? Topo ir para Paris tranquilamente, sobrar ali uma vaguinha, né? Se tiver um lugar sobrando no avião, eu topo. Na verdade, presidente, há muitos brasileiros humildes. Então poderia ser feito um sorteio, né? Faz ali Caixa Econômica Federal, sorteia. A partir de hoje, um brasileiro humilde vai poder viajar para o exterior. Andar de helicóptero. Andar de helicóptero, não vai pagar passagem. Imagina que beleza. Já que não tem problema da carona, se tiver lugar vago, então vamos ser justos, né? Dar lugar para quem de fato paga pelo avião da FAB, que é a população brasileira. Esse tipo de escândalo, com esse tipo de justificativa, que não faz o menor sentido, também lembra o filme Feitiço do Tempo, porque na maior cara de pau, o governante da vez, seja qual for, vem dizer que não tem problema, minimiza o erro, justifica o uso do dinheiro público como se fosse a coisa mais natural do mundo. A gente acompanhou casos e mais casos aqui no Brasil. Teve governador que foi para a Europa, levou a sogra junto. Tinha espaço ali no avião, vamos todo mundo, né? E o que me deixa mais aflito em toda essa sucessão de fatos terríveis, de escândalos, de cara de pau, né? É saber que temos exemplos de respeito às leis, ao dinheiro público, como, por exemplo, no caso da Alemanha. Você vai para a Alemanha, tem lá a Angela Merkel, primeira-ministra. O marido da Angela Merkel, eventualmente, para encontrar a esposa, paga do próprio bolso um voo numa companhia aérea low cost, local, vai se hospedar num hotel, um hotel mais simples, mais modesto, pago por ele, eventualmente até próximo de onde está a Angela Merkel. Mas ele faz questão de respeitar o uso do dinheiro público, já que sabe que não é dele. É dinheiro de imposto. Não interessa se tem lugar sobrando no avião. Vai ficar o quê? Aquele lugar vago? Vai ficar aquele lugar vago. Não é para isso que existe aquilo. Então ele vai lá, paga do bolso dele um voo numa companhia aérea local, paga o hotel, fica longe da mulher, eventualmente à noite vai jantar, vai se encontrar e tal, mas não tem essa conversa. A gente já falou outras vezes aqui. Tem a presidente da Croácia, a simpática Kolinda, que viajou para a Copa do Mundo da Rússia em avião de carreira, pagando a passagem dela do próprio bolso. Mas só para não terminar esse dia da marmota, né, do Feitiço do Tempo, ontem à noite teve a cerejinha do bolo. E a cerejinha do bolo veio de Brasília. É inacreditável, né? Daqui a pouco o Orengo vai falar um pouco mais sobre isso, mas toda vez que os deputados trabalham à noite, sabe quando não cheira bem? Tem algo esquisito? Muito bem. Ontem, no plenário da Câmara dos Deputados, à noite, no final da noite, foi aprovado um texto base do projeto de lei que afrouxa regras eleitorais e partidárias e ameniza punições, além de trazer de volta a veiculação da propaganda partidária no rádio e na TV. Eu estava lendo agora há pouco o blog do Josias e Souza, e ele escreveu que tem ali um detalhe que foi aprovado ontem à noite, que é assim que você fala, não pode ser. Como é que os caras aprovam um negócio desse? Os deputados fizeram essa sessão à noite, na calada da noite, né? E aprovaram um projeto que permite, entre outras barbaridades, o uso de verbas do fundo partidário. Meu dinheiro, seu dinheiro, para quê? Para pagar os advogados dos políticos que estão ali enrolados com a lei.
Então o camarada do partido vai lá, rouba, corrompe, desvia, e aí somos nós que vamos pagar, por meio dessa lei, o advogado do partido. Ele rouba 2 vezes o nosso dinheiro. Sim, exatamente 2 isso. vezes. Ou seja, vamos patrocinar a corrupção. Nós que vamos pagar esse advogado. Então é uma coisa inacreditável, surreal. Tudo isso no mesmo dia, um dia da marmota. No caso do Brasil, o descaso com a população, com o dinheiro público, com as camadas mais vulneráveis, incluindo os policiais, que também são vítimas dessa triste realidade no país, precisa acabar. Ninguém aguenta mais tanto sofrimento, tanta falta de respeito, tanto absurdo todos os dias. Eu adoraria acordar amanhã e ver um país diferente, diferente do que foi ontem, do que foi semana passada, do que foi há décadas, né? E eu tenho certeza de que todos os brasileiros também adorariam despertar um dia, desse dia da marmota, dessa terrível repetição. E vamos em frente.